Tudo bem? Oitavo anos do Colégio Freinet. Essa é mais uma aula para vocês, a parte 3 do gênero textual exposição oral, parte final também, tá certo? Acho que hoje vai ser um vídeo mais curtinho, né? Esse assunto deu pano para manga, tá? Não achei que ele fosse se estender assim, mas vocês viram que ele é bem instigante, né? Bem complexo. E é a base também para vocês desenvolverem argumentação, tá? Que é onde o bicho vai pegar no oitavo e nono ano, tudo bem? Vamos lá então? Vamos seguir? Bom, pessoal, só retomando toda essa explanação sobre o gênero apresentação oral, ele se baseia, né, na conferência da Chimamanda Adichie chamado O Perigo de uma História Única, que abre a apostila de vocês. Como eu já disse na apresentação na videoaula 1, essa palestra ela foi feita em 2009, tá? Aqui vocês têm a foto da Chimamanda nessa palestra, e aqui do lado nós temos a edição onde foi transcrita essa palestra e publicada pela Companhia das Letras aqui no Brasil em 2019, desculpa, 10 anos, tá bom? Então vamos dar continuidade, falar um pouquinho mais sobre o gênero produção oral de apresentações orais, tá bom? Vamos lá então. Pessoal, agora a gente vai lidar um pouco com as estratégias argumentativas das quais a Chimamanda se valeu para apresentar o texto oral dela, né? A apresentação, a exposição oral, tá? Ela se vale muito do relato da experiência, né? O relato da experiência, vocês podem reparar que o gênero relato, ele não é necessariamente argumentativo, na verdade ele é uma narração, mas o relato ele vai servir aqui como um instrumento para a Chimamanda chegar sim na argumentação. Em outras palavras, a narração aqui ela é ferramenta para o gênero maior, que nesse caso desse texto aqui vai ser a argumentação. Quando ela faz um relato da experiência, contando a infância dela, as viagens e tudo mais, esse testemunho, ele dá credibilidade para o texto e um efeito de concretude. Fica parecendo assim que não é simplesmente uma abstração que ela tirou de uma impressão, mas é um fato, né? Real, verídico, de uma autobiografia, né? Então, ela vai se valer muito, reparem nessa palavra aqui que ela é interessante, vocês guardem ela no coração. Indução. Indução é uma técnica discursiva em que você sai do particular, de um exemplo concreto, particular, parcial, para chegar a uma dimensão mais geral, mais ampla, né? Então seria o particular tentando alcançar o universal, não quer dizer que ele chegue, né? A ideia é realmente sempre se aproximar daquilo, é o esforço, né, de aproximação. Quando a gente olha no dicionário Dício, né, que eu já citei na última videoaula, resumindo as entradas que ele dá, induzir quer dizer instigar, provocar, persuadir, convencer por meio de conjecturas, indícios, partindo de um ponto de vista particular a um mais geral, tá? Para provar alguma coisa, tá? Pessoal, aqui eu dei uma erradinha, ó, de um ponto particular a um geral, tá? Esse O aqui foi erro de revisão, tá? Mas vamos lá então. Conjectura, ela é uma hipótese, uma suposição, algo que é provável, que é plausível, tá? Então, a partir daquilo, ela vai tentar construir a argumentação fundamentada dela, saindo de uma experiência particular, tá? Para tentar sair para experiências assim mais coletivas, tá bom? Bom, então ela tenta sair da experiência para chegar na teoria e na abstração, tá bom? Como eu disse para vocês, o relato, ele é uma narrativa, tá? O uso do gênero relato aqui não se sobrepõe, não está acima da argumentação. Ele é um instrumento nesse caso, tudo bem? Pessoal,
A Chimamanda, no texto que vocês leram, tá? Nas primeiras páginas da apostila, ela vai citar a questão dos livros estrangeiros, o papel que eles tiveram na formação de uma história única na cabeça dela, né? Há uma autorrepresentação, há uma imagem, tá? Esses livros, qualquer na verdade discurso, ele vai apresentar representações, né? E vai contribuir para a formação da subjetividade e da identidade. Por meio daquilo que é ensinado como real ou ideal, a gente vai construindo a nossa autoimagem e a imagem que a gente tem da realidade, tá? E assim, a Chimamanda, ela diz que existia, quando ela era uma menina, um conflito dentro dela. Ela amava aqueles livros estrangeiros sobre a Europa, com meninas, bem o tipo da princesa Disney tradicional. As modernas já estão mais diferentes, como vocês estão acompanhando com a Moana e tudo mais. Só que esses livros estrangeiros que ela amava tanto, que ela tinha um afeto, excluíam ela. Por quê? Ela não se via neles, né? Na verdade, ela até demorou para perceber isso. E ela vê o seguinte, meninas como ela não podiam existir neles, né? O cabelo dela, as comidas que ela comia, o clima que ela experimentava, até as conversas, né? Eram muito artificiais, né? Porque era um modelo importado, transposto, ou seja, não é errado você consumir o que é exterior, mas o problema é aquilo virar sua verdade única, né? É legal que tenha um diálogo, não existia esse diálogo. Então ela vai desenvolver qual é uma das teses dela, que os livros eles podem ser tanto uma ponte quanto um bloqueio à mente. Eles são pontes se eles se abrirem à diversidade, mas eles são bloqueios se eles se fecharem numa verdade única, tá bom? Aí ela diz assim, num trecho: o que isso demonstra é como nós somos impressionáveis e vulneráveis diante de uma história, principalmente quando somos crianças, ou seja, como a gente está se formando ainda, conhecendo o mundo, recebendo algumas verdades, né? E a gente tem que pensar um pouco, pessoal, fiquem atentos a isso na aula de geografia, de história, no ensino médio, aula de sociologia, filosofia, porque assim, a representação ou modelo de seres, de beleza, de verdade, de real, dentro de uma situação assim de colonização, em que você é dominado pelo outro, seu país foi invadido, foi dominado, os modelos vão ser sempre assim emprestados, né? Eles não vão partir de você. Então assim, são modelos que às vezes não te cabem. Eles são interessantes, você respeita eles, mas não quer dizer que eles estejam sempre te respeitando, porque a ideia deles é te invadir, né? Então assim, depois de lidar com esses livros estrangeiros, a grande descoberta, paradoxalmente, o que era mais distante para ela era o que estava perto dela, que aquilo era estranho para ela. Aquilo foi uma grande descoberta, que foi ler os escritores do próprio país dela. Quando ela se viu, aquilo foi tão surreal ver a própria realidade dela, que ela diz que os escritores africanos a salvaram de ter uma única história sobre o que são livros. Ela viu assim que livro não é a cultura, o livro não é uma coisa que está fora, que é distante. Aquilo também podia ser feito por ela, né? E a gente vê o que ela virou hoje em dia, né? Famosa no mundo inteiro. Então ela diz assim, que quando você consegue uma descoberta e uma ampliação, acontece uma grande surpresa. Só que a vergonha aí não é do outro que a gente reduz, é de nós mesmos, né? Então assim, a gente se desestabiliza e a gente se modifica, a gente se transforma, né? Isso aí eu desenvolvi bastante na videoaula 2, tá bom, gente? Vocês lembram, né? Então ela vai citar aqui o caso do México e uma representação que os mexicanos tinham na mídia dos Estados Unidos quando ela foi estudar nos Estados Unidos, né? Sempre o imigrante latino era o abjeto, o desprezível, aqueles invasores que tentavam pular o muro da fronteira entre os Estados Unidos e o México. Até que um dia ela foi pro México e ela ficou assustada a ver como ela estava contaminada pelaquela história única, aquela representação, aquele estereótipo, né? Então ela via que ela tinha só um lado do debate, o ponto de vista só de um lado. E quando ela foi pro México, ela viu uma vida comum. Então a vida comum para ela foi assustadora, ao paradoxo, né? Sendo que situações extremas viraram coisas comuns
e coisas assim tranquilas, um dia a dia, as pessoas trabalhando, comendo doce na rua, para ela era chocante, né? Chocante porque ela estava muito viciada num tipo de representação que a mídia colocava, né? Aqui do lado, vocês estão vendo um senhor que eu acho que é assim que se pronuncia, hein? Chinua Achebe, que é um escritor nigeriano que a Chimamanda aprecia muito, né? Do próprio país dela. E ele trabalha muito uma questão chamada um equilíbrio de histórias, até para acabar realmente com essa ideia de história única representação de um lado da verdade só, né? Ele tenta colocar várias vozes e pontos de vista, ou seja, contrapontos, né? E aí, por exemplo, olha aqui embaixo, né? Outras estratégias discursivas. Sempre trabalhar um lado e procurar o reverso daquilo e confrontar os dois. Dessa explosão vai sair uma coisa nova, como se fosse duas galáxias assim se chocando, criando novas estrelas, né? Ou novos pensamentos. Então, algumas estratégias discursivas que a Chimamanda usa, mas ela também aprendeu com o Chinua Achebe, explorar relações e semelhanças. De repente, o que parece muito incompatível, aquilo tem alguma relação sim, vamos investigar. Mostrar vantagens, mas também mostrar desvantagens, né? Sempre dois lados, causas e consequências, isso leva àquilo e tudo mais. Então, assim, lembra que a gente falou que o problema do estereótipo não é exatamente que ele é falso, mas que ele é só uma parte da verdade? Ele é incompleto. Então ele mostra isso, mas também aquilo. Sempre tentar sair daquilo e ver até onde vai a extensão, quais são os laços, os elos que estão invisíveis aos nossos olhos viciados. Gente, esse é o papel da literatura. Quando a gente pede para vocês lerem literatura, é para isso. Só que tem que refinar o paladar, o olhar, o ouvido, a sensibilidade, tá bom? Isso não aprende de uma hora para outra, tá? Tanto que a gente lê um livro com uma certa idade, daqui a 10 anos parece que é outro livro, mas é o mesmo livro, quem mudou foi você, tá? Então, o Chinua Achebe, ele pede muito pra gente sempre desconfiar e se esforçar, não receber coisas que parecem assim muito acabadas, muito dadas, tá? Pessoal, aqui eu cito um trecho do finalzinho já da palestra do Perigo de uma História Única, que a Chimamanda ela diz o seguinte: histórias elas são importantes, tá? E quanto mais histórias, melhor, tá? Histórias têm sido usadas para desagregar e difamar, separar, falar mal, né? Mas histórias também podem ser usadas para fortalecer e humanizar, ou seja, a história única não tem um lado só, ela tem vários, né? Então, assim, histórias podem destruir a dignidade de um povo, mas também podem restabelecer essa dignidade perdida. Essa experiência que ela teve, por exemplo, de ler alguns livros para crianças inglesas, né, que a Inglaterra tinha colonizado a Nigéria antes, né, e aquilo acabou causando um afastamento dela com ela mesma, uma alienação. Então o livro, nesse sentido, não que eles fossem ruins na origem dele, mas quando eles são impostos, sem adaptações, sem filtros, eles podem ser perigosos e podem ser danosos sim, né? Livros não são fofos, gente. Livros, eles justamente eles são às vezes até censurados e muita ditadura. A primeira coisa que faz é proibir arte, proibir livro, porque eles são perigosos sim. Perigosos não no sentido de causar mal, às vezes eles causam bem, e isso também é perigoso, né? Pra manter o poder, manter as coisas assim muito certinhas, né? Certinhas para certos interesses, né? Vocês sabem. Então assim, mas depois quando ela se redescobre lendo a literatura nigeriana, ela se reconhece, ela se resgata, então ela recupera uma dignidade que foi perdida, né? Ela se reencontra, tá bom? Pessoal, caminhando já para o fim da aula, né? Bom, as histórias, elas podem causar, então, tanto a exclusão quanto a inclusão. Exclusão no sentido de querer um modelo único, homogêneo. E a inclusão quando se abre ao diverso, ao heterogêneo, tá bom?
E aqui ela dá o exemplo dessa senhora aqui do lado, que é a Alice Walker, né? Outra escritora, que ela aprecia bastante. Que a Alice Walker, ela comenta um caso de parentes dela, né? Que tiveram que migrar, foram embora de uma certa região do país dela. E eles, assim, acabaram perdendo todos os laços comunitários, a história, a ancestralidade, ficaram desterrados, né? E quando ela apresenta uma narrativa daquele lugar de onde eles vieram, acontece uma recuperação da ancestralidade, dos laços, eles se religam a uma dimensão muito maior deles mesmos que eles tinham esquecido, tá? Então, assim, finalizando já, a Chimamanda ela define o seguinte: quando rejeitamos uma história única, quando percebemos que nunca há apenas uma história sobre um lugar, nunca há apenas uma história sobre um lugar, nós reconquistamos um paraíso, um tipo de paraíso, tá? Justamente essa ideia de uma unidade, uma coesão, uma harmonia interior e exterior. Mas essa harmonia, ela não é estática, é uma harmonia que ela é dinâmica, ela toda hora está se refazendo, é uma harmonia de plurais, tá? De coisas assim que são independentes, mas estão juntas, elas não estão presas a um modelo único, tá? Então, ela diz que não é uma igualdade única, homogênea, isso não é igualdade, isso é prisão. Tá? Isso é uma falsa igualdade. Ela diz que a verdade é heterogênea e complexa. Ela é sempre mais do que a gente está vendo, tá? Então, não existe uma verdade. Existem verdades, tá? Que tentam, assim, coexistir, tá bom? Pessoal, assim, então, eu encerro, né? Essa primeira etapa dos textos, né? Que a gente trabalhou a tipologia da exposição oral, dentro dela argumentação, a noção de estereótipo, de tese, de indução, de proposição. Isso aí eu vou depois verificar como vocês estão assimilando, que isso é importante. É uma ponte já do que vocês estão vendo como alunos de 8º ano, já para uma certa maturidade de um leitor, assim, e um produtor também, né? De textos orais escritos de 9º ano, ensino médio, faculdade, vida intelectual, adiante, tá bom? Na próxima aula a gente vai dar uma paradinha nisso, a gente vai trabalhar gramática, tá? Mas aí depois essa apostila ainda retoma essa temática do diferentes e semelhantes, tá? Com outro autor, tá bom? Muito obrigado, espero que vocês estudem, tenham apreciado e principalmente reflitam, tá bom? Beijo grande, muito obrigado.